Olá, a gente começa agora mais um programa especial para os empreendedores. É o Eu Posso, que vem com novidades nesta edição. Intervalos com dicas de uma consultora em RH para quem quer entrar de vez no mercado de trabalho. Imperdível! A gente vai mostrar ainda como uma academia investiu o recurso recebido do programa de microcrédito do município para melhorar a qualidade do serviço. E mais, os benefícios do consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar. E também sobre a possibilidade de gerir uma empresa à distância. Quer saber como? Fica com a gente que o Eu Posso está no ar. A saúde é o nosso bem maior e os especialistas afirmam que é fundamental fazermos exercícios físicos para garantir esse bem-estar, além de uma dieta balanceada. E um local que pode nos ajudar nesse quesito é a academia. Por isso que a gente foi conhecer uma no Cidade Verde, bairro das Indústrias, que o administrador do espaço contou com o apoio do programa de microcrédito da Sedeste para trocar alguns equipamentos e melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado aos clientes. A educadora financeira Priscila Mendonça aproveitou para conversar com o responsável pela geração FIT e deu algumas dicas que podem ajudar na gestão do seu negócio também. Veja como foi o encontro. Olá, estamos dando início a mais um quadro de finanças pessoais para empreendedores do programa Eu Posso. E hoje nós estamos com um convidado muito especial em um ramo que ainda não tinha passado por aqui, de academia. Estamos com o Jonathan Oliveira, da Geração FIT, que é uma academia que fica aqui no bairro das Indústrias. E ele também foi mais um contemplado do programa de microcrédito social, o Eu Posso, do município de João Pessoa. Inclusive, um dos primeiros contemplados, né, Jonathan? Seja bem-vindo. Obrigado. Me conte, primeiro, por que você procurou o Eu Posso e qual foi o seu principal objetivo, já que tinha sido quase pós-pandemia? Exatamente. Então, a gente tinha uma necessidade de fazer alguma troca de equipamentos, né? Alguns equipamentos já estavam bastante utilizados e a gente teve essa necessidade de fazer a troca, né, desses equipamentos por equipamentos novos. E aí apareceu a oportunidade do programa, a gente fez o cadastro, né, conseguimos fazer a troca dos equipamentos. Conseguiu ver a notícia a tempo? Já estava à espera? Como foi? Na verdade, eu vi passando na TV no dia anterior. E aí eu já fiquei preparado na manhã seguinte, assim que abriu eu já estava com o controle ligado e fiz o meu cadastro. Na época você fez como pessoa física? Como pessoa jurídica. Ah, já como pessoa jurídica. Ou seja, Jonathan teve acesso ao maior valor, a maior faixa de valor, já que a pessoa jurídica consegue ter um acesso ao crédito maior por toda a formalização. E Jonathan, conta como é que foi a história daqui do teu negócio. Quando começou? E como que você chegou a toda essa estrutura que a gente vê hoje? Já tem várias máquinas, inclusive você tem parceiros também que dão aulas aqui. Mas conta um pouco para quem está assistindo, inclusive para futuros clientes aqui do bairro. Exatamente. Então, é uma história bem interessante, né? Eu trabalhava em uma academia, que ela ficava localizada na estrada de Cabedelo. E aí, em um certo dia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma colega minha da faculdade. Ela tinha uma academia aqui próximo do Bairro das Indústrias, estava montada já, só que não tinha professor. E aí eu fui na cara e na coragem, assumi a academia e a partir daí a gente foi crescendo aos poucos. De lá a gente conseguiu vir para cá, que já tinha essa estrutura. Eu dava aula de treino funcional aqui antes, nesse espaço. E eu sempre tive esse sonho de montar uma academia para poder oferecer um atendimento diferenciado ao pessoal da região. Já fui aluno em alguma academia da região, sabia como funcionava e queria fazer totalmente diferente. Então a gente foi, na força, na coragem. É uma história que poucas pessoas sabem, mas a minha esposa e minha mãe, elas me ajudaram, financiaram, me deram um valor para mim poder fazer a compra dos primeiros equipamentos. E a partir daí a gente foi trabalhando, recebendo dinheiro e sempre investindo. Nunca parei de investir. Bacana, ou seja, elas compraram o teu sonho. Exatamente isso. Aquela moça, ela pegou todo o dinheiro dela, da rescisão do trabalho dela, botou na minha mão. Eu peguei junto com a outra parte que minha mãe deu
A gente comprou as primeiras máquinas e fomos trabalhando e graças a Deus a gente chegou até esse espaço que tem hoje. Hoje, quantos alunos você tem? Em média de 90 alunos. É muita gente. É muita gente pro espaço, isso. E qual o seu principal diferencial que você oferece para esses 90 alunos daqui? O que o pessoal mais procura hoje em dia, que é a questão de atendimento, né? Aquela questão daquele acolhimento. Que foi o que você disse que não encontrava nos outros espaços. Então a gente faz um trabalho totalmente diferenciado. Quando o aluno chega na academia, a gente faz uma avaliação física, né? A gente vai fazer uma avaliação da composição corporal do aluno. Então vai verificar a quantidade de gordura corporal que o aluno tem, quantidade de massa magra que o aluno tem, se tem gordura visceral. E em cima dessas informações, a gente vai fazer um treino específico para o aluno. Então, o aluno ele não chega na academia, faz o pagamento na hora da matrícula e já recebe o treino, que é o que acontece em outras academias. Ele vem fazer a matrícula, a gente faz a avaliação física e só começa a treinar no outro dia, que é o tempo que eu vou ter para poder preparar um treino específico para esse aluno. E aí, com isso, a chance de acerto, de resultado do aluno é bem maior, exatamente. Cada corpo, cada organismo tem a sua forma de... Isso, age individualmente. Tem sua necessidade específica. Perfeito. Então, com isso, você se diferencia da concorrência e eu imagino que você pensa em expandir. Exatamente. E qual hoje, vamos dizer assim, seu plano de expansão? Conta um pouco, quais seriam esses próximos passos? Você pretende continuar nesse espaço, enfim, ou fazer reforma? Ou quais são os seus planos? Uma coisa que quando a gente começou no outro espaço que era bastante ruim era a questão de aluguel. Então a minha mãe, ela me cedeu esse espaço, disse não, venha, pode vir, a gente começou aqui e aqui eu quero expandir, quero aumentar a academia, fazer um primeiro andar para poder até englobar as outras atividades que a gente exerce aqui, né? No caso aqui é a loja da minha mãe, a minha irmã que é nutricionista, a minha esposa que é tatuadora. A gente quer montar um ambiente que englobe tudo isso. Então a gente quer fazer um primeiro andar, embaixo ser só academia, todo terreno, e em cima a casa da minha mãe, e ainda pretende fazer mais uma área em cima, que é um espaço livre para aula de dança, aula de luta, jiu-jitsu, né, esportes que livres. Você ainda pode agregar mais valor Exatamente ainda no teu negócio. Exatamente. E você já tem esses valores mapeados ou é algo que precisa estudar ainda? Eu tenho tudo na minha cabeça, né? Todo o planejamento está sendo feito aqui na minha cabeça, mas assim, é uma coisa que eu venho buscando desde os trabalhos anteriores. Eu já trabalhei em algumas academias, então eu sempre fui muito curioso. Eu observava tudo, então tudo que tem aqui na academia eu tirei como exemplo de academias maiores. Isso, então absorvi toda essa experiência que eu peguei dessas academias e fui tentando fazer o mais próximo parecido, entendeu? Questão de estrutura, questão de piso emborrachado, entendeu? Então, daqui pra frente tá tudo aqui na cabeça. Falta mais agora a questão financeira. Todo sonho ele precisa realmente começar aqui na cabeça, mas como a gente estava conversando, é importante você, aos poucos, pegar uma folhinha de papel, um caderninho e começar a colocar e relacionar todas essas mudanças. Quando a gente coloca no papel, e aí eu já falo com quem quer empreender ou já tem o seu negócio, é muito importante fazer essa relação e colocando valores, porque a gente consegue materializar a chegada até esse sonho. E como é esse materializar, Priscila? Por exemplo, vamos dizer que toda essa reforma te custasse R$200 mil. Então, o que é que eu posso fazer para chegar nesses R$200 mil? Será que eu consigo juntar, como você falou, R$1.000 por mês? E às vezes, quando a gente tem aquele valor como alvo, vai ficar mais fácil até para se movimentar, para fazer o negócio, de repente agrega um serviço que pode te fazer trazer R$5 a mais em cada mensalidade, que você consiga chegar a R$2.000 por mês nessa economia, e aí você consegue encurtar esse prazo para chegar até o valor principal. É claro que existem outros caminhos que pode te dar atalhos, como por exemplo um financiamento, mas até para isso também, para você chegar em uma instituição financeira, é muito importante você já ter esse valor para que não haja depois a necessidade de financiar um novo valor.
por exemplo, às vezes a gente imagina que é 200 mil, mas por questões de obra, problemas mesmo durante, né? Às vezes surge um problema no encanamento e a gente precisa mudar a rota, e aí com isso, eita, vou precisar de mais 50 mil. E aí quando você vê toda aquela estrutura financeira, que é o que acontece com muitos negócios quando pensam em fase de expansão. Não calcula aquele passo corretamente e aí quando vê, as coisas começam a inchar ali no lado financeiro, e aí aonde acontece que aqui você está conseguindo o tempo inteiro dar atenção aos seus alunos, mas aí quando os problemas financeiros chegam e batem a porta, essa atenção que você consegue dar para os seus alunos, ela vai também para um outro campo, que é um campo da preocupação, né? Enfim, então por isso que a gente aconselha para os empreendedores nessa fase, né, de crescimento, anotar não paga nada, né? Então, se você consegue trazer isso tudo que está aqui na sua mente para o papel, as chances de errar vai ser bem menor. E outra, também você tem todo o apoio e o aparato do Sebrae, que dá esse direcionamento para um plano de negócio, enfim, e até os cursos também que você pode buscar lá dentro da plataforma do Sebrae. Como eu acredito que você deve lembrar que você fez uma jornada de desenvolvimento lá nos cursos do Eu Posso, e lá tem cursos do Sebrae. Exatamente. Então, tanto para você como para quem está em casa, a gente, antes de encerrar aqui, eu já deixo, como sempre, o meu lembrete para buscar esse desenvolvimento através dos estudos. E eu sei que a rotina aqui é corrida, mas tirar às vezes uma meia horinha ali antes de dormir para assistir um pouquinho do curso, ainda mais para essa fase de sua expansão. Essa é a minha dica que eu deixo para você e para quem está em casa. É isso, Jonathan, muito obrigada pela abertura do seu espaço. O Jonathan é profissional de educação física, inclusive vale ressaltar, ou seja, quem é aluno ou aluna do Jonathan está muito bem assessorado. Vou deixando aqui para você fazer um convite para possíveis novos alunos que queiram conhecer o seu espaço e se matricular. Eu que agradeço pela visita, né, pela oportunidade de mostrar um pouco da academia. E aí fica o convite para quem tiver interesse, quem tiver alguma lesão, alguma comorbidade, a gente está trabalhando com todos os públicos. Então, de criança até idoso a gente atende. Então, se vier, vai ser bem atendido. Maravilha! Vamos ficando por aqui e até o próximo programa Eu Posso. Até mais! E a gente vai agora para um breve intervalo, mas não sai daí, principalmente se tem interesse em entrar no mercado de trabalho. Agora, nossos breaks contam com o conhecimento em RH da parceira Laís Urtiga. Ela vai falar agora sobre como fazer um currículo de sucesso. Olá, sou Laís Urtiga, psicóloga, consultora de carreira e headhunter. Tenho mais de 10 anos de atuação na área de gestão de pessoas, contratando diversos profissionais para empresas de vários segmentos. E hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês que são essenciais na hora de montar um currículo de sucesso. Se você está em busca de um primeiro emprego, de uma recolocação de carreira ou até uma transição de empresa, existem algumas dicas que são essenciais na hora de montar o seu currículo. Primeiro, comece o currículo com seu nome completo e informações de contato, como telefone e e-mail. Algumas informações mais pessoais, como endereço completo, com nome da rua, número, CPF, data de nascimento, são totalmente desnecessárias. Segundo, foto. Esse é um tema muito polêmico, né? Então, algumas pessoas colocam foto e outras pessoas falam que de forma alguma a foto deve ser incluída no currículo. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? A foto é totalmente desnecessária, né? Ela vai estar ocupando ali um espaço do teu currículo que não precisa, que você pode estar incluindo informações das tuas competências, dos teus conhecimentos. E vai evitar aí de você, do recrutador, de repente ter uma imagem pré-concebida se te chama ou não para entrevista por causa da tua foto. Então, se você não tem uma foto muito boa, profissional, é melhor não colocar. Terceira dica, o objetivo profissional. Então, é muito importante que você personalize o objetivo profissional de acordo com aquela vaga que você está se candidatando.
Então, muitas vezes a gente monta um currículo padrão e sai enviando aí para todas as vagas que existem, e a gente esquece, né, de revisar aquele objetivo da vaga que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu estou me candidatando para uma vaga de secretária, mas o meu objetivo profissional tem lá que eu busco vagas de assistente administrativo. Então é muito importante que isso seja revisado e construído a cada vaga que você está se candidatando. Quarta dica, montar um resumo profissional personalizado. Elenque as suas experiências profissionais, começando sempre da mais recente para a mais antiga. Coloque sempre a data de início e data de término, o nome da empresa e o segmento de atuação. Também é uma informação muito bacana que o recrutador vai entender aí qual que é a área de atuação que você tem experiência. Abaixo, coloque o cargo que você ocupou nessa empresa e elenque aí 3 ou 4 principais atividades que você desempenhava nessa função. Essa informação é muito importante para o recrutador entender que conhecimentos e habilidades você tinha naquela função e se aquelas informações fazem o perfil da vaga que ele está buscando. E estamos de volta com o programa dos empreendedores. E no segundo bloco, a gente sempre mostra as iniciativas realizadas pelo Eu Posso Semear. Hoje vamos voltar à feira itinerante do projeto que toda sexta chega na Praça Chateaubriand Arnaud, conhecida como Praça da Rotan, em Manaíra. No local são comercializados produtos da agricultura familiar, produzidos sem agrotóxicos. Processo que faz bem ao solo e à saúde. Quem conta pra gente os benefícios desses alimentos é a doutora em Fisiologia Humana, integrante do Eu Posso Semear, a Thalia Flor. O sistema agroecológico é geralmente voltado ao desenvolvimento da agricultura familiar, que é desenvolvido principalmente em pequenas propriedades, baseado em uma mão de obra que é familiar, né, e adaptada às condições locais, de clima, de solo e de disponibilidade de água, isso é bem importante. Muita gente não sabe, mas na região limítrofe ali de João Pessoa, nós temos diversas famílias, hoje cadastradas no programa Eu Posso Semear, são cerca de 246 famílias. Nessas regiões nós temos famílias que sobrevivem exclusivamente de agricultura familiar. E é para essas famílias que a Prefeitura de João Pessoa tem uma série de ações para incentivar a produção e a colheita desses produtos agroecológicos. Mas então, por que é importante incentivar a agricultura familiar de base agroecológica? Porque os produtos agroecológicos, além de serem mais saudáveis, por isso eles são mais conhecidos, né? Porque eles são livres de agrotóxico, eles também contribuem para a segurança nutricional e alimentar e também contribuem para a preservação do meio ambiente, uma vez que faz uso responsável dos recursos naturais, como solo, água, ar e os demais recursos naturais que nós temos, né? E o uso de agrotóxico hoje em dia já é bem conhecido, inclusive a literatura traz isso, que é bem prejudicial à nossa saúde, ao nosso organismo. Por quê? Porque os resíduos que ficam nos alimentos, eles estão diretamente relacionados a problemas de alergia, problemas respiratórios, distúrbios hormonais, problemas neurológicos e até ao câncer também. Já em contramão de tudo isso, os alimentos agroecológicos não. Os alimentos agroecológicos possuem cerca de 2,5 mais nutrientes minerais que os alimentos convencionais, que são feitos com uso de agrotóxico. Por isso eles são mais nutritivos, né, e consequentemente mais saborosos também. Mas não é só isso. O agrotóxico, quando ele é usado na cultura, ele modifica a bioquímica da planta, né? E hoje a gente já sabe que os produtos agroecológicos, eles têm compostos bioativos em maior quantidade que nos alimentos convencionais, que são feitos com o uso de agrotóxicos. Tem estudos mostrando, inclusive, que nós possuímos cerca de 58% mais compostos polifenólicos, que são compostos antioxidantes, que previnem o envelhecimento celular e previnem também doenças inflamatórias, como distúrbios cardiovasculares e câncer também. Por isso hoje é tão importante, quando a gente vai no supermercado, não escolher os produtos apenas por estarem expostos, apenas porque são chamativos, né? Chamam a nossa atenção. Hoje em dia é preciso que a gente vá, se desloque, gaste um tempo para escolher de verdade esses produtos, né, que tem qualidade nutricional. Em uma cultura, quando a gente usa os agrotóxicos causam uma modificação bioquímica, não só na cultura,
mas isso impregna no solo, né? E com o processo de lixiviação que acontece com a chuva, esse agrotóxico ele chega ali aos mananciais. Podem pegar também os córregos, e aí a gente não tem só uma poluição no solo, essa poluição escorre e vai para a água, vai parar nos mananciais e nos rios. Então a gente tem não só uma cultura prejudicada, mas a gente tem todo um ecossistema. São todos aqueles animais que vivem ali naquela região, os animais que vivem nos mananciais, nos rios ali próximos. Então, assim, é um problema a nível de ecossistema, não é um problema apenas fisiológico. E a gente faz agora uma pequena pausa, mas você continua com a gente para saber como se comportar em uma entrevista de emprego. Porque depois de um currículo bem feito, com certeza você será chamado para uma entrevista. Voltamos já! Atualmente, é muito comum que algumas empresas façam esse primeiro contato, essa primeira entrevista de forma online. Então, tenha muito cuidado, não é porque a entrevista é online que ela deixa de ser profissional. Então, escolha um local adequado, com a iluminação boa, posicione a câmera na frente do seu rosto, né, para não ficar aí um ângulo desfavorável para você e para não passar uma imagem que não seja profissional ali nesse momento inicial da entrevista. Segunda dica, pesquise sobre a empresa antes de participar da entrevista. Então, hoje em dia existem muitos locais que você pode buscar informação, seja pela internet, seja através do LinkedIn, seja buscando colegas ou pessoas que já atuaram na empresa, mas saber um pouco daquela cultura, falar um pouco sobre a empresa, traz uma primeira impressão muito bacana no momento da entrevista. E outra informação muito importante é sobre o cargo que você está fazendo a entrevista. Então, na divulgação da vaga, geralmente tem muita informação de descrição de atividades. Então, é importante que você leia com atenção e que você entenda quais são os requisitos necessários para aquela vaga. Dessa forma, você consegue ser muito mais estratégico e assertivo na hora de comunicar quais são os seus conhecimentos e as suas habilidades, para que elas façam sentido para aquela pessoa que está te entrevistando. É importante que você organize as suas ideias com antecedência, né? Tenha em mente aí o que é importante você falar para o recrutador dessas suas entregas. E se você for daqueles mais inseguros, mais tímidos, vale a pena você treinar antes, né? Falar na frente do espelho, falar em voz alta. Quanto mais você se sentir seguro para falar, maiores são as suas chances de se dar bem no processo de entrevista. A escolha da roupa no momento da entrevista ela é muito importante porque ela já comunica uma mensagem da marca profissional que eu quero transmitir. Então, é lógico que é importante a gente estar vestidos de nós mesmos, né? Então, não adianta a gente fugir ali da nossa essência, mas entendendo que algumas empresas são um pouco mais formais e de repente a gente colocar um básico funciona, mas se de repente a gente está no processo seletivo de uma empresa que é mais alternativa ou que tem um segmento aí um pouco mais liberal, é legal também, caso faça o teu estilo, né, você está vestido aí de acordo com a cultura da empresa, porque o match, digamos assim, no processo seletivo e na hora da entrevista vai ser muito mais fácil entre a empresa e o teu perfil profissional. E a gente volta para falar com uma empreendedora que mora em Portugal e administra uma empresa de alimentação natural para pets aqui em João Pessoa. Com processos bem definidos, Stephanie Lisier consegue monitorar tudo à distância. Parece impossível para quem vive dentro da empresa na tentativa de garantir o andamento de todos os setores. Quer saber como essa proprietária faz? Ela mandou um vídeo para a gente e nossa equipe foi conhecer de perto como o negócio dela funciona. Isso já existia em várias outras cidades do Brasil, não existia em João Pessoa. Já existiam empresas em outras cidades do Brasil e fora do Brasil isso era muito forte. Já existia essa cultura muito forte da alimentação natural, de não só alimentação natural, mas de uma dieta mais primitiva, de cães realmente comerem a dieta que o organismo carnívoro deles foi feito para comer, né? Uma dieta crua, uma dieta com ossos, uma dieta que simulava uma presa. Então eu comecei a estudar isso incansavelmente e
Quando eu me dei conta, isso tinha virado um trabalho, né? A minha formação em gestão comercial, eu tenho pós-graduação em controladoria e finanças. Então, de negócio e de empresa, eu já tinha a formação que eu precisava. O que me faltava era o conhecimento e a direção para atuar na parte nutricional. Então, eu fui atrás de uma zootecnista, me juntei com essa zootecnista, não esperava tudo dela. Estudei, se brincar, mais do que ela, porque como eu não tinha formação veterinária, eu precisava estudar muito mais para poder agregar de alguma forma a isso. E nós não olhamos para a venda como o objetivo principal. A minha empresa, ela olha para a venda como uma consequência de um trabalho bem feito, como uma consequência de um atendimento e de um suporte que a grande maioria dos tutores não tem, às vezes nem com o próprio médico veterinário. Então, de realmente entender o problema, de realmente dar atenção, de realmente saber o que está fazendo, não simplesmente vendendo receitinhas ou dietinhas. Não é esse o nosso negócio, não é esse o nosso trabalho. A gente trabalha com a saúde do animal, né? Nós não lucramos com a doença, nós lucramos com a saúde, apesar de muitas pessoas nos procurar a partir da doença do animal. Mas o que faz o nosso trabalho valer é alcançar a saúde, né? Trabalhar com a saúde do animal. Se você não tiver vontade de estudar, se você não tiver vontade de realmente se aprofundar, de que o seu diferencial seja a qualidade do serviço prestado, você vai ser só mais um no mercado. E com o tempo, o cliente vai perceber isso. O seu cliente hoje em dia, o cliente do mercado pet, ele não tem só um animal, é um membro da família. Então, se ele enxerga que você olha para o animal dele como uma fonte de renda, simplesmente, não importa o que está no meio desse caminho, você só olha para ele para ganhar dinheiro, ele vai perceber que você não vai conseguir fidelizar ele por muito tempo. O cliente que vai embora por preço, ele pode voltar pelo serviço, mas o cliente que vai embora pelo serviço, ele não volta por preço nenhum. Eu moro em Lisboa, estou morando em Lisboa e a empresa funciona em João Pessoa. Primeiro, eu tenho uma equipe extremamente preparada. Eu jamais iria colocar uma pessoa que não estivesse preparada o suficiente para atender o meu cliente. Eu prefiro eu mesmo fazer isso. Então, eu tenho uma equipe extremamente treinada, extremamente preparada e alinhada com a cultura organizacional da minha empresa. Processos extremamente bem definidos, né? Então, todo o feedback que a gente recebe do cliente, a gente anexa a estrutura de processo para que o que está sendo elogiado seja feito mais, o que foi reclamado seja corrigido. E dentro daquela correção daquele processo, a gente consiga manter o padrão. É sempre nessa base de trabalho, sempre essa base de trabalho. E a gestão à distância é isso. É equipe, processo, cultura organizacional, integração e foco na melhoria contínua. Sem isso é impossível, né, de acontecer. Então, como a minha área é gestão, né, minha área é negócio, a minha área não é cozinha, pet, não é culinária, a minha área é gestão de negócio. Então, é para isso que eu olho, é nisso que eu trago todo o impacto do meu trabalho, eu tento concentrar na qualidade da gestão do negócio para que o cliente receba exatamente o que eu quero passar para ele. E sempre estar atento ao que o cliente diz, sempre estar atento ao que o cliente precisa, sempre estar atento, sempre valorizar aquele cliente que reclama principalmente. O cliente que reclama, para mim, ele é o melhor de todos. Ele está nos dando a oportunidade de melhorar. E esse foi um ensinamento da pandemia de Covid-19. Muitas coisas passaram a ser resolvidas remotamente. E aí, sobra mais tempo para solucionar outras pendências da empresa. A gente espera ter te inspirado com essa edição do Eu Posso de hoje. E no próximo programa, você já sabe, tem mais dicas valiosas para contribuir com o seu negócio. Até mais!